No início, vemos 5 amigos se reunindo em um pub e discutindo planos para férias em grupo. Rob sugere uma excursão à Suécia, mas é recusado. Mais tarde, Luke e Rob saem para comprar bebidas alcoólicas, mas descobrem que a loja está sendo assaltada. Luke se esconde e um ladrão pede a carteira de Rob, mas quando ele pede sua aliança de casamento, Rob nega. Indeciso sobre como intervir, Luke continua a se esconder e os ladrões matam Rob por não lhe dar a aliança. 6 meses depois, os 4 restantes embarcam em uma caminhada ao longo do Kungsleden, no norte da Suécia, em memória de Rob. No final do primeiro dia, eles organizam uma foto de Rob, algumas velas e algumas lembranças. Cada um deles toma um copo de um frasco e Utz derrama o restante em memória de Rob, antes de colocar a tampa de volta no frasco. Na manhã seguinte, quando são acordados por uma chuva forte e repentina, eles saem cedo e o frasco é visto sem a tampa. Mais tarde, Dom tropeça e machuca o joelho. Os outros o ajudam a se levantar, mas ele diz que não consegue andar direito. Utz sugere cortar caminho pela floresta em vez de usar o caminho mais longo e marcado, na esperança de poupar Dom de mais sofrimento. Mas Luke diz a Utz, por que eles não os deixam aqui com a comida e depois voltam para pedir ajuda? No entanto, Dom os ouve e diz que eles podem caminhar e pegar o caminho mais rápido. Ao entrar na floresta, o grupo vê uma van abandonada e Utz percebe que sua bússola não funciona. Depois de caminhar por um tempo, eles decidem descansar e tirar uma selfie. Então, depois de algum tempo, eles veem um alce estripado pendurado em vários galhos e começam a se perguntar quem poderia ter feito isso com ele. Luke diz que ele está sangrando, então é uma morte recente e eles têm que ir embora. Quando a noite cai, devido à chuva torrencial, Utz diz a eles que devem montar a barraca e só então Luke vê símbolos estranhos gravados nas árvores e os mostra aos outros. Eles se deparam com uma cabana abandonada e entram nela para passar a noite, mas Luke ouve uma voz estranha vinda da floresta. Ele pergunta a Phil se ele está ouvindo, mas ele diz que não e pede que ele entre. Lá dentro, eles encontram colares com símbolos semelhantes e Luke diz a Utz que definitivamente ouviu algo lá fora, ao que ele responde que eles não são os únicos animais na floresta. Phil sobe as escadas para encontrar algo para queimar e chama todos para lá. Ele lhes mostra uma estátua de um torso humano decapitado feito de galhos, com chifres como mãos e antebraços e mãos humanos decompostos como pés. Phil lhes diz que se trata de bruxaria e todos descem as escadas. Durante a noite, Luke percebe uma luz brilhante do lado de fora de uma janela e, abrindo a porta, vê a loja de bebidas onde Rob foi morto. Ele pega uma garrafa de vodka e, de repente, se vê do lado de fora da cabana com o peito sangrando por causa de estranhas facadas. Ele corre para dentro da cabana, ouve o grito de Utz e o acorda, e eles veem que ele está se mijando. Eles então encontram Dom no canto chorando e ouvem barulhos vindos do andar de cima. Luke vai até lá e encontra Phil no rezando para a estátua e o acorda também. Agora, todos perturbados por suas ações inconscientes, o grupo tenta encontrar uma saída. Phil pergunta se alguém pode explicar o que aconteceu com ele na noite passada, e Utz responde que todos tiveram pesadelos. Mas Phil diz que ele nunca teve e que havia algo naquela casa. Depois de um tempo, o joelho de Dom começa a doer e ele para, mas Utz diz que eles têm que continuar e os dois discutem. Luke diz que está indo para o topo daquele cume para ver se consegue ver alguma coisa. Quando chega lá, ele avista uma figura grande nas árvores e corre de volta para o grupo para contar a eles sobre o fato. No entanto, Dom duvida dele. Luke tenta explicar que não está tentando assustá-los e mostra o ferimento em seu peito, mas Dom diz que ele mesmo fez isso. Na discussão que se segue, Dom chama Luke de covarde por ter deixado Rob morrer para se salvar. Isso enfurece Luke, que dá um soco no nariz de Dom. Depois de algum tempo, eles encontram algumas coisas e um cartão de crédito pertencente a Anna Eriksen que expirou em 1984. Utz diz a eles que se apresentaram ao alojamento e que informarão o desaparecimento dela em 5 horas. Naquela noite, Utz diz a Luke que o joelho de Dom está piorando e que Phil não está bem, então ele deve tentar sair para buscar ajuda, e ele ficará com esses dois. Mais tarde, Duke ouve alguém andando do lado de fora de sua barraca e depois ouve um rosnado. Ele espreita para fora de sua barraca e encontra a barraca de Utz vazia, e só então vê o roubo novamente, mas de repente algo começa a se mover em sua direção e ele é acordado pelos gritos de Phil. Ele sai da barraca e Phil lhe diz que estava aqui, e encontra a barraca de Utz parcialmente desmoronada. Luke lhe pergunta onde está Utz e ele responde que só viu sombras e que o pegou. Eles então ouvem seu grito vindo da floresta, seguido de um rosnado, e os outros 3 homens entram na floresta para procurá-lo, mas Dom o impede e diz que, se eles andarem em círculos, vão se perder, então devem voltar ao acampamento e se orientar. Ao amanhecer, no entanto, eles percebem que estão perdidos e não conseguem localizar o acampamento. Ao continuarem a busca sem seus suprimentos, encontram Utz estripado e empalado em galhos de árvores e se assustam ao vê-lo. Phil diz que sabia que eles viriam até aqui para encontrá-lo e por isso o colocou ali. Depois de lhe dar um enterro improvisado, eles continuam. Mais tarde, Phil diz que eles tiveram aqueles pesadelos e que ele os seguiu desde a casa.
Luke diz que o viu na noite passada, quando ele estava no cume e as árvores estavam assim. Então, depois de percorrerem uma certa distância, eles encontram pegadas, mas decidem não ir por ali e continuam para sudoeste e veem a criatura o seguindo. Mais tarde, Phil é subitamente arrastado por uma criatura invisível e Luke se esconde ali. Ele então encontra Dom escondido ali e lhe diz que a criatura os está caçando. Dom diz que não quer morrer, mas Luke responde que não o deixará. Enquanto a criatura os persegue, eles encontram um caminho ladeado por tochas e veem o cadáver de Phil pendurado em uma árvore. O caminho os leva a um pequeno povoado e eles correm para um chalé para se esconder. Depois de entrar, Luke vê uma mulher idosa e cai inconsciente. Quando acordam, eles se encontram presos em um porão. Luke tenta ver o lado de fora e diz a Dom que vê pessoas e que elas parecem estar construindo algo. Dom pede que ele vá até a mesa e corte as cordas quebrando o vidro, mas só então dois homens abrem a porta e uma mulher idosa entra e dá a Luke um pouco de água para beber. Depois inspeciona os ferimentos no peito de Luke, revelando que ele tem uma marca semelhante no peito. Ao sair, ela ordena que dois homens levem Dom para o andar de cima. Eles o levam e Luke ouve seus gritos. Uma mulher mais jovem entra e explica que estão sendo feitos preparativos para um sacrifício. Algum tempo depois, um Dom espancado é levado de volta ao porão e conta a Luke que naquela noite, em seu pesadelo, ele viu aquelas pessoas oferecendo aquela coisa e viu sua esposa. Ele diz a Luke que está prestes a ser sacrificado para a criatura, pedindo que ele fuja e destrua a aldeia antes que ele também seja sacrificado. Ele pede que ele diga à sua esposa que tentou voltar para ela. Dom é então levado para fora e amarrado pelos aldeões, que começam a esperar por alguém. Dom, frustrado, pergunta a eles por quem estão esperando e só então a criatura rosna da floresta e os aldeões se ajoelham. Enquanto isso, em uma tentativa de fuga, Luke quebra o polegar e é parcialmente libertado de suas amarras. Durante o ritual, Dom tem uma visão de sua esposa emergindo da floresta, sem perceber que se trata da criatura até pouco antes de ela o agarrar e empalar em uma árvore próxima. Algum tempo depois, a jovem retorna. Quando Luke pergunta sobre a criatura, ela explica que se trata de um Jotun chamado Moder, uma antiga entidade semelhante a um deus e um filho de Loki que o culto oferece como sacrifício em troca da imortalidade. Ele foi escolhido e deve adorar Moder ou ser sacrificado. Ele pergunta por que ele, e ela responde que sua dor é grande. Depois que ela sai, Luke se liberta e se aventura no andar de cima. Armado com uma tocha, ele encontra uma congregação distorcida de adoradores mumificados que começam a se mover e aos quais ele ateia fogo, queimando a cabana. Ele então encontra a mulher idosa e a joga no chão. O fogo atrai o Moder, que pega a jovem. Luke encontra uma espingarda e desce as escadas, encontrando e matando um seguidor, antes de pegar o machado de outro homem. O enfurecido Jotun mata a jovem, enquanto Luke atira nela e foge. Ela o persegue, paralisando sua mente com alucinações da morte de Robb, antes de capturá-lo e forçá-lo a se ajoelhar, oferecendo-lhe a chance de se submeter. Mas Luke se recusa, levanta-se e a golpeia com o machado, incapacitando-a por um breve período. Depois, seguindo instruções alucinatórias e raios de sol, ela emerge em um campo aberto. Incapaz de sair da floresta, Moder ruge de raiva enquanto Luke responde com um grito de triunfo. Ele então se dirige a uma estrada pavimentada, mostrando um carro se aproximando, e o filme termina ali. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.